Olá! Hoje a gente vai mergulhar em alguns textos bem antigos para entender uma história que é, na verdade, super atual. Uma história sobre duas forças que vivem em oposição e que moldam o destino humano. De um lado, o orgulho e do outro, a sabedoria. E para começar, a gente já parte dessa declaração, que é, assim, poderosíssima, uma verdade que ecoa há séculos. Isso aqui não é só um ditado antigo, não. É a tese central, sabe? O fio da meada de toda a nossa análise de hoje. É um aviso bem claro que a gente vai ver se desenrolar de uma forma bem dramática. Mas olha, esse provérbio não é só uma ideia no ar, uma coisa abstrata. É um princípio que se manifesta em crises muito, muito reais. E para a gente entender isso na prática, vamos direto para uma história de rebelião, de cerco militar e de uma escolha que podia destruir ou salvar uma cidade inteira. A nossa história, ela começa lá no livro de 2 Samuel. Um homem, um tal de Seba, movido totalmente pela ambição, declara uma rebelião. É um ato de orgulho puro, sabe? Aquela tentativa de tomar o poder para si, desafiando a ordem que já existia e, claro, colocando os próprios interesses acima de tudo e de todos. E a resposta, claro, vem rápido e vem brutal. O exército do rei, que era liderado por um comandante bem implacável, o Joabe, sai na perseguição do Seba. Ele corre e se refugia na cidade fortificada de Abel, mas em vez de encontrar segurança, ele acaba transformando a cidade inteira num alvo. A ambição de um homem só está prestes a custar a vida de muita, muita gente. E é exatamente aqui, nos muros de Abel, que o verdadeiro conflito acontece. E não é só uma batalha entre exércitos, não. É uma colisão de duas mentalidades completamente opostas. A do orgulho, que destrói tudo, e a da sabedoria, que busca preservar a vida a todo custo. Olha só a escalada dessa crise. A rebelião do Seba leva à perseguição do Joabe, que resulta no cerco da cidade. Uma coisa levando a outra, sabe? Uma comunidade inteira fica ali na beira da aniquilação, tudo por causa da ambição de uma única pessoa. Mas aí, no meio do caos, uma intervenção completamente inesperada muda o rumo da história. Quando a destruição parece certa, inevitável, uma voz se levanta. E não é a de um guerreiro, não. É a de uma mulher sábia. Lá do alto da muralha, ela não grita por batalha, ela clama por diálogo. Ela escolhe a negociação em vez da destruição. É a chegada de uma heroína totalmente improvável. E essa citação ilustra a estratégia dela de um jeito brilhante. Ela não apela para a força, mas para a história e para a reputação da sua própria cidade. Ela lembra o Joabe que Abel era um lugar conhecido pela sabedoria, um lugar onde os conflitos se resolviam na conversa. Um contraste, assim, absurdo com a violência daquele momento. Então, o ponto crucial é este. Fica muito claro, né? A gente tem dois caminhos. De um lado, o Sebal, cujo orgulho o leva à rebelião, à autopromoção, e o resultado é a destruição para todo mundo. Do outro lado, a mulher sábia, cuja sabedoria se mostra no diálogo, na humildade, e o resultado é a salvação. O desfecho de cada caminho não podia ser mais diferente. Beleza, agora vamos mudar de cenário completamente. Vamos sair do barulho do campo de batalha e entrar numa sala silenciosa. Vamos ver como esse mesmo princípio de humildade aparece de um jeito diferente, não na ação imediata, mas numa espera paciente. Lá no livro de Atos, depois de um momento de enorme crise, de muita incerteza, os apóstolos se reúnem. Mas o que eles fazem? Eles não tentam tomar o poder, não elaboram estratégias militares, não começam uma rebelião. Pelo contrário, eles esperam, eles se dedicam à oração. É o exato oposto do impulso orgulhoso do Seba. A gente pode até dar um nome para isso, né? Confiança paciente. É basicamente a prática de buscar uma orientação divina ou uma orientação externa em momentos de crise, em vez de confiar só na própria ambição ou na ação imediata. É um tipo de liderança que nasce da humildade, muito parecida com a daquela mulher sábia de Abel. Mas espera aí, de onde vem essa força toda para ter sabedoria e paciência? O que sustenta essa capacidade de confiar em algo que está além de si mesmo? Bom, um terceiro texto nos dá uma perspectiva fundamental sobre isso. A resposta, ou pelo menos uma perspectiva muito poderosa, vem lá do Salmo 121. Se a história do Seba é um exemplo do que não fazer e a paciência dos apóstolos é um modelo a seguir, esse salmo é tipo o código-fonte espiritual, sabe? É o porquê por trás da humildade que a gente viu em ação. O salmo já começa com esse gesto de olhar para fora, para cima.
A pergunta de onde me virá o socorro não é respondida com de dentro de mim ou da minha própria força. Não, a resposta é externa. Isso já estabelece uma visão de mundo que reconhece a necessidade de ajuda. E essa é uma promessa muito forte. A ideia de um protetor que está constantemente vigilante, que nunca descansa. É essa crença que permite a confiança, que permite a paciência. Porque se alguém acredita que não está sozinho na vigília, fica mais possível abrir mão daquele controle desesperado que o orgulho tanto exige, né? E para fechar, o Salmo conclui com essa garantia final de proteção. E não é só proteção física, mas proteção da alma. Essa é a base, o alicerce de uma mentalidade que rejeita a autossuficiência orgulhosa, porque entende que a verdadeira segurança vem de uma fonte maior. Então, vamos amarrar todas essas pontas. A gente viu um provérbio, uma crise histórica, uma resposta paciente e um poema de confiança. O que tudo isso nos diz quando a gente coloca lado a lado? O percurso que a gente fez fica bem claro. Começamos com um aviso: o orgulho leva à queda. Vimos isso no estudo de caso na rebelião do Seba, que quase levou tudo à destruição. Presenciamos uma intervenção onde a humildade de uma mulher sábia salvou uma cidade inteira. Exploramos uma alternativa, com os apóstolos escolhendo a paciência no lugar do poder. E, finalmente, encontramos a fonte disso tudo. A verdadeira força não está na autopromoção, mas na confiança. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para levar para a vida. Nas nossas próprias crises, sejam elas grandes ou pequenas, quando a pressão aumenta e as decisões precisam ser tomadas, qual voz acaba ecoando mais alto? A voz do orgulho de Seba, que grita eu resolvo, eu tomo, eu controlo? Ou a voz da sabedoria, que sabe a hora de falar, a hora de esperar e para onde olhar em busca de verdadeiro socorro? A escolha, como a gente viu, tem consequências que podem transformar tudo.